Estamos por aqui, de volta, ao vivo, mostrando agora para você que a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara vai analisar a admissibilidade da proposta de emenda à Constituição sobre o fim da escala 6x1. Se for aprovada, ela segue para análise de uma comissão especial e depois para o plenário. Sobre o possível impacto da medida, nós conversamos aqui na Band News com o presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, que fez um alerta do impacto que essa medida pode ter nos setores produtivos do Brasil. Veja. Olha, a gente enxerga essa agenda como mais uma agenda extremamente negativa para o país. O que nós defendemos é a flexibilidade na negociação. Nosso setor, por exemplo, ele negocia, como todos os outros, as convenções de trabalho, e nosso setor ele trabalha com 5x2 e trabalha com uma jornada bem próxima de 40 horas semanais, na média das empresas. Então, a gente defende que essa flexibilização ela tem que ser dada pela negociação entre as partes, convenção coletiva ou individual, e não imposição por lei. Por quê? Porque não são todas as empresas e todos os setores que podem fazer essa mudança. Outra coisa, o Brasil já tem uma produtividade muito baixa na mão de obra, no trabalho. O Brasil está na 100ª posição do mundo em produtividade para o trabalhador e na posição 91 no mundo na produtividade por hora trabalhada. Então, uma mudança da redução de jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas já seria um grande problema de perda de competitividade da economia brasileira, seja na área de comércio, serviços, indústria, agricultura e etc. Se fosse para 36 horas, aí o dano seria muito maior ainda. E estudos da CNI mostram que a gente pode ter uma perda no PIB de até 11,3%. E um estudo da FIENG mostra que a gente pode ter uma perda no PIB de até 16%. José Veloso, presidente da BIMAC, a gente sabe, né, das discussões que estão colocadas de um lado e do outro, né? O trabalhador, ele entende, principalmente esse que está no regime 6x1, que é puxado. Né? Para ele é bastante puxado, porque necessariamente ele entra naquele trabalho e não lhe é oferecido um plano, né? Olha, você vai ter que trabalhar 6x1 e ponto final. Quer, não quer, muito obrigado. Quando você fala da flexibilização ou do acordo entre as partes, ou seja, que também os sindicatos possam entrar, seria mais fácil esse tipo de situação? Porque, veja, o empregado poderia dizer assim, olha, será que eu conseguiria melhorar essa minha condição, mas melhorar também a minha produtividade? Eu trabalhar um pouco mais de horas, mas poder descansar um pouco mais no final de semana, ou seja, lá onde fosse? A jornada hoje, se o trabalhador trabalhar 6x1 ou 5x2, ela é de 44 horas semanais. Essa é o que diz a CLT. Quando você coloca a livre negociação entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, você vai encontrar alternativas. A média hoje no Brasil do trabalho é de 39,3 horas por semana. É a média anual no Brasil, né? Então, quer dizer, hoje, com a possibilidade do negociado sobre o legislado, que foi uma conquista da última reforma trabalhista, é possível você adequar o trabalho para que tenha o melhor bem-estar ao trabalhador, uma melhora da produtividade para o empregador, enfim, e uma geração maior de empregos formais na economia. O que nós não podemos aceitar é uma igualdade em todos os setores da economia por lei. Quer dizer, uma lei que vai engessar qualquer empresa, independentemente do setor que ela atue e da condição de competitividade que ela tem, né? Então, o que a gente entende que uma lei como essa, sendo feito de forma assodada e sem se debruçar por dados científicos e técnicos, e nós temos um arcabouço enorme
de dados para fornecer, isso vai gerar perda de competitividade ou diminuição de emprego, substituição do empregado por máquinas, porque logicamente que as empresas elas vão procurar se automatizar, enfim, e também o aumento da informalidade, né? Todas essas são consequências de se a gente olhar somente um item que foi esse item colocado na pergunta. Logicamente que isso que você coloca, Nelson, é muito importante, tem que ser levado em consideração. Mas nós também temos que levar em consideração a continuidade e a possibilidade de continuar gerando empregos no Brasil. A gente tinha que ter uma etapa inicial de melhora da produtividade, diminuição do custo Brasil, diminuição do custo de capital para poder automatizar mais, uma melhora da educação. Enfim, nós teremos que ter etapas a vencer antes da obrigatoriedade por lei. Vamos lembrar que o Brasil, na Penn World Table, que é um método internacional de medir produtividade do trabalho, ele há 20 anos atrás nós tínhamos 50% da produtividade do trabalho de um norte-americano. Hoje nós temos 1/3 dessa produtividade, ou seja, em função de problemas na educação, formação de mão de obra e também investimentos em máquinas ou automação para o trabalhador trabalhar no Brasil, nós temos 1/3 da produtividade que os Estados Unidos têm. Então, isso traz muita falta de competitividade e aí o Brasil ele tem um custo maior e a gente passa a importar bens de outros países que têm produtividade maior. José, a gente sabe que o assunto está andando em Brasília, essa possibilidade do fim da escala 6x1, a gente trouxe agora mesmo impactar a Comissão de Constituição e Justiça, vai analisar, depois se isso for aprovado vai para uma comissão especial, para depois ir a plenário para a votação. Vocês estão, o setor tem falado com os parlamentares, Brasília está aberta a ouvir também os setores, os impactos para cada setor, como você disse, né, reagindo de uma possível aprovação de uma lei rígida para todos os setores, se há um diálogo, os parlamentares estão estudando setor a setor ou não? Olha, esse tema ele já está posto há alguns meses, né? Não foi colocado agora. Inclusive, os trabalhadores já tratam desse tema há muitos anos, né? Agora, a gente percebeu nos últimos dias uma aceleração, principalmente pela proximidade das eleições. Então, um tema como esse, ainda mais uma PEC, que ontem o presidente da Câmara anunciou, que vai colocar uma PEC já em estudo, isso é uma coisa que vai engessar a economia, né? Então a gente entende que por uma questão eleitoral, algo tão grave e tão definitivo não deveria ser tomado tão rápido, né? Outra coisa, o presidente ele citou na sua fala de ontem que em função do acréscimo de tecnologia, o aumento tecnológico da economia justificava-se uma redução de jornada. Isso não é verdade, por isso que os setores, a gente precisa ter espaço e conversar em Brasília e mostrar a realidade. Vou dar um número para vocês. Na Coreia do Sul, existem 1.080 robôs a cada 10 mil trabalhadores empregados. Na China, 470 robôs cada trabalhador. No Japão, 400. Nos Estados Unidos, 300. No Reino Unido, 100 robôs cada 10 mil trabalhadores. Esses números grandes e o Brasil com 10 robôs a cada 10 mil trabalhadores. Contra uma média mundial de 162 robôs. Então, o Brasil, não é verdade quando a gente diz que a tecnologia que foi implantada nos bens de produção permite a redução de jornada, porque isso é verdade na OCDE, no G20, mas não é verdade aqui no Brasil. Isso vai simplesmente aumentar o custo de produção. A indústria, segundo a CNI, pode ter um aumento de custo de 178 bilhões de reais. O setor público, 150 bilhões de reais.
E a economia como um todo do Brasil pode ter um aumento de custos de 20%. Então, tudo isso é importante. Respondendo, Patrícia, Brasília sempre está aberta ao diálogo. A gente sempre consegue conversar com os parlamentares. A nossa preocupação é que, desde essa semana, a volta dos trabalhos parlamentares, me parece que esse tema ele foi um pouco misturado com a questão eleitoral, né? Então é importante que a gente tome uma decisão importante para o país, sem contaminação eleitoral e trazendo a realidade dos fatos. Então, sim, temos a esperança de podermos ser ouvidos em Brasília e que essa decisão não seja tomada de forma assodada que venha prejudicar os trabalhadores brasileiros e a economia do país. A indústria de transformação de bens duráveis, de manufatura, ela sempre foi muito moderna nessa questão, pelo menos desde que eu me lembre, e eu cheguei a trabalhar na indústria, ela sempre foi muito moderna na questão da carga horária, do regime de trabalho, né? Ela sempre tentou dosar ali as necessidades dela com aquilo que poderia ser produzido com a produtividade dos seus funcionários. Inclusive, havia na empresa que eu trabalhava, porque eu sou engenheiro antes de ser jornalista, nós tínhamos lá, tínhamos 3 turnos, né? Você tinha turnos ali 24 horas, então você tinha 3 turnos. Depois foi sendo suprimido por conta da falta de oferta, da falta de demanda e tudo mais, mas de qualquer forma, a indústria sempre foi muito moderna em relação a isso. Tanto que você acabou de falar que vocês têm regime de 5x2 e uma média de 40 horas, que não se aplica para o setor de serviços, não se aplica para o setor de alimentos, né, e alguns outros. Você é contrário à diminuição do regime 6x1 para 5x2 ou qualquer outro que seja menor que 6x1? Então, Nelson, eu concordo com você. Como você falou, você é engenheiro, trabalhou na indústria, a indústria tinha uma alta produtividade, trabalhava em alguns momentos em 3 turnos, é uma realidade da indústria. Por isso que a gente defende que não pode ser engessado em lei e que haja flexibilidade para o setor de comércio, para o setor de serviços, a própria indústria, setor da agropecuária. Por exemplo, quem trabalha com pecuária, os animais eles têm que se alimentar todos os dias, inclusive sábado e domingo. Então a realidade deles é diferente da indústria. Então por isso que é importante que haja flexibilidade na CLT, como a gente conseguiu aprovar em 2017 na reforma trabalhista. Agora, Nelson, a má notícia que eu te trago é o seguinte, que no tempo que você trabalhava na indústria, a produtividade geral da indústria, eu não estou falando só pelo meu setor, estou falando da indústria como um todo, ela era maior do que é hoje, né? Há não mais do que 10, 15 anos atrás, nós tínhamos uma produtividade mais de 50% dos Estados Unidos. Hoje nós temos uma produtividade de 1/3 da produtividade que tem nos Estados Unidos por hora trabalhada. Por que caiu? Um grande motivo de ter caído a produtividade no Brasil. O custo de capital. Veja bem, se lá nos Estados Unidos eu dou uma máquina para um trabalhador, onde ele vai fabricar 1.000 garrafas PETs por hora, e aqui no Brasil eu dou uma máquina para um trabalhador que ela é antiga, que ela não foi renovada em função do custo de capital no Brasil, taxa de juros elevadas, e essa máquina produz 300 garrafas por dia, o trabalhador que está tocando a máquina no Brasil, ele tem 1/3 da produtividade do trabalhador que está tocando a máquina lá nos Estados Unidos. Não é por culpa do trabalhador, é por culpa do investimento de capital nele e é por culpa também de treinamento de mão de obra, que no Brasil ela é falha, né? Então, e hoje nós já temos uma ocupação bastante alta, batendo recordes de ocupação, né? Hoje um dos grandes problemas dos empresários é não conseguir ocupar todas as vagas que nós temos nas empresas, e nós ainda vamos reduzir a jornada. Isso é uma loucura, isso pode ser um colapso para muitas empresas, perda de competitividade, e esse fenômeno que nós estamos assistindo de invasão de produtos chineses no Brasil e produtos importados como um todo, isso vai se acelerar
Por quê? Porque nós que já temos uma produtividade inferior e, portanto, uma competitividade inferior, isso vai se agravar. Então, a gente devia estar discutindo no Brasil a melhora do emprego, a formalização do emprego, como financiar melhor a Previdência e, principalmente, educação, melhorar o estudo, formação de técnicos do Brasil, para depois sonhar com, no futuro, a gente ter condições melhores. Mas veja bem, a média do Brasil ela é muito parecida com a média trabalhada hoje na OCDE e no G20. Lógico, queremos melhorar para todo mundo, mas a gente precisa fazer uma lição de casa antes e não nos contaminarmos pelo processo eleitoral. Agora você toca num ponto importante. Se tivermos essa mudança no futuro, que é tão temida pela indústria, pelos setores, há o risco de dos setores das indústrias não conseguirem mão de obra para suprir os novos turnos que terão que ser abertos? Isso é uma realidade de alguns anos. Né? Nós aqui, por exemplo, na nossa entidade, eu tenho 1.700 indústrias associadas aqui. Você não encontra uma sequer que consiga preencher todos as suas vagas de trabalho. Quando a gente vai para o comércio, quando a gente vai, enfim, no comércio em geral, essa dificuldade é ainda muito maior. Né? Então, o Brasil ele tem hoje uma ocupação, vamos dizer, a gente chama de quase pleno emprego no Brasil. Aonde que nós vamos encontrar essa mão de obra se a gente reduzir a jornada de trabalho? Como é que nós vamos atender o público? Como é que nós vamos produzir bens industriais com a mesma produtividade se o meu trabalhador vai trabalhar menos? Né? Então, a gente precisaria melhorar a automação, aqueles números que eu falei no início, que nós estamos muito defasados no Brasil. Então, melhorar a automação, melhorar a tecnologia, melhorar a educação, fazer investimentos em produtividade para daí sim dar um passo no futuro para melhorar o bem-estar dos trabalhadores. Mas lembrando que o que se faz no Brasil hoje não é muito diferente, é muito parecido com o que temos nos países mais desenvolvidos. Antes da nossa entrevista, eu estava pesquisando exatamente a respeito disso, de como é o regime de trabalho, né, horas trabalhadas, nos países da Europa, por exemplo, né, onde de certa forma, se tenta preservar ali a qualidade de vida. A Austrália, que tenta preservar cada vez mais a qualidade, o padrão de vida das pessoas, que elas tenham lazer e tudo mais. Aí a gente realmente está muito próximo. Há uma média entre 35 e 40 horas semanais de trabalho. E alguns regimes que mudam ali até para 4 dias trabalhadas por semana. Mas, óbvio que você está falando de países da Europa, né, que tem, de certa forma, tem uma diferença em relação à nossa necessidade de produtividade, né? A nossa necessidade de oferta. Né? Não dá para a gente se comparar a países já desenvolvidos, né, José? Eu acho que a gente tem aí algo ainda a caminhar, né? Posso te dar alguns exemplos. Tá? Na Alemanha, na Dinamarca e no Reino Unido, eles têm limite legal no máximo que o trabalhador pode trabalhar, que são 48 horas semanais. Então, o limite na Alemanha, na Dinamarca e no Reino Unido, 48 semanais. Mas nas negociações coletivas ou individuais, ela tá bem abaixo. Né? Na Alemanha existem empresas que trabalham abaixo de 40 horas semanais, mas isso é uma liberalidade numa negociação de setores que podem negociar. Na Bélgica, foi colocado essa questão da jornada 4x3, que é a proposta original da deputada Érica Hilton, né? 4x3. E lá na Bélgica, colocaram a possibilidade do 4x3 com um limite de 36 horas, mas colocaram livre negociação. E o que aconteceu lá? Menos de 1% dos trabalhadores concordaram na mudança, porque ele ia ganhar menos, ia ter um salário menor, eles correriam riscos de perder empregos
por perda de competitividade contra os seus concorrentes da própria Europa. Então, na Bélgica, embora tenham feito a possibilidade da mudança, só 1% das empresas e trabalhadores aderiram. E para dar outro exemplo, no G20, hoje a média é 42,6 horas por semana. Na OCDE, que são o clube dos países milionários, né, os países desenvolvidos, a média é de 42,46 horas semanais. Não está longe do Brasil de 44. Então, quer dizer, nós estamos 1h30 de diferença do G20 e da OCDE. Olha, nós não podemos comparar a economia brasileira, o preparo e o investimento em capital que tem no Brasil com o G20 e com a OCDE. Então, dentro dessa comparação, a posição do Brasil está muito moderna, está muito boa, quando comparado com economias mais avançadas, como eu trouxe aqui agora, da Europa e do mundo, né? O importante é que nós temos que reconhecer que nós temos uma agenda de competitividade que tem que ser atacada, nós temos que melhorar o custo de capital no Brasil para melhorar o investimento e, com o investimento, melhorar o bem-estar do trabalhador brasileiro. Fazendo a canetada no ano eleitoral, isso me parece que lá no futuro, quando der errado, as pessoas não vão estar mais aqui para responder por isso, né? Porque as consequências virão com o passar dos tempos, né? Então, de novo, nós fizemos uma excelente reforma trabalhista em 2017. Lá é possível negociar, e o negociado prevalece em relação ao legislado, e eu acredito que nós já temos um arcabouço legal mais do que suficiente para colocar em prática um plano muito bom para o nosso país. O que a gente não pode é perder a flexibilidade e obrigar setores que não são iguais, que não vivem a mesma realidade, a ter que obedecer uma legislação enfim, fixa para todos.